Eu queria falar de um assunto, ele não é natalino propriamente, mas ele é um assunto pertinente, não é um tema específico, que é o seguinte: o Brasil viveu um grande trauma nos anos 80, que foi a morte do presidente Tancredo Neves. E não é o trauma só porque morreu o então presidente eleito Tancredo Neves, porque isso é da vida, né? É da vida. A gente não foi o único presidente brasileiro que morreu, acontece. Mas foi o fato da gente não saber nada do que estava acontecendo, porque aquele episódio foi cercado de muita mentira, de falta de transparência, de simulação, de enganação. Teve teatro. Eles fizeram uma fotografia em que eles pegam o presidente Tancredo Neves, colocam um Rob de Chambre nele, ao lado a família, os médicos, a esposa e os médicos, dizendo que ele estava bem, ele estava mal. Essa história já foi contada em livro, foi contada, tem filme, é uma história muito bem investigada. E a gente sabe que aquilo foi um grande embuste, né? E o brasileiro foi enganado pelos médicos e por uma tentativa, uma briga política, enfim, um nojo de história. E nesse campo da transparência, na saúde dos presidentes, a gente mudou muito, mudou para melhor, muito mesmo. Hoje, por exemplo, ontem, na verdade, o governo soltou uma nota às 11 horas da noite, informando o que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma queda no Palácio da Alvorada, foi levado para o Hospital das Forças Armadas, passou por uma tomografia, a gente ficou sabendo, né? E a gente passou a acreditar que foi isso que aconteceu. A gente tem motivos para acreditar que foi isso que aconteceu, porque desde o primeiro episódio do atentado à vida dele, a gente vem acompanhando a luta dele nesse campo da saúde, com informes regulares. Por exemplo, em setembro, ele passou por uma 4ª cirurgia, porque apareceu uma hérnia, e o cirurgião, o Antônio Macedo, ele disse assim: olha, tudo isso é consequência das cirurgias, o tecido ficou enfraquecido, cedeu a uma sutura e surgiu essa hérnia. Vamos abrir a pele e a gordura, soltar a área que está enfraquecida e vamos aproximá-la mediante a colocação de uma tela de polipropileno para reforçar o tecido. Olha o grau de detalhe. Aqui desceu o médico para falar da cirurgia do presidente Bolsonaro. E assim a gente acompanhou todas as cirurgias. Há algumas 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, ele fez exames, o presidente, e apareceram indicações de que ele poderia ter um câncer de pele. Ele falou sobre isso. Os médicos falaram sobre isso. Depois os exames mostraram que não era. Mas tudo isso com transparência. Pega o episódio ligado à saúde do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A gente está acompanhando, literalmente, como está o estado de saúde dele, a cada passo, os médicos falando sobre o que aconteceu, os avanços, os contratempos. Ele teve um contratempo durante um procedimento que teve um sangramento e a gente ficou sabendo. Então, transparência, isso dá segurança para nós. Nossos governantes falam conosco a respeito da sua saúde. Avanço indiscutível. Bom, agora, por que eu estou trazendo isso? Porque isso que a gente está vendo na vida dos nossos governantes, a gente não vê nos governos dos nossos governantes. E não só dos nossos governantes poder executivo, mas poder executivo, legislativo e judiciário. Eles não falam o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, com este sentimento de dar satisfações para as pessoas com transparência. 2 episódios. Um é o Ministério da Educação, que passa por um processo de desmonte desde que começou o governo Bolsonaro. Ele colocou um primeiro-ministro, não um primeiro-ministro, mas um ministro número 1, aquele Vélez, louco de pedra, e começou um desmonte, e troca, ficavam trocando gente, mas não é trocando como a tradição manda, que entra um ministro, troca os cargos de confiança e assim segue por 4 anos. Não, entrou o ministro, trocaram os cargos, trocaram de novo e ficaram trocando. Até a hora que trocaram o ministro. Aí entrou esse lunático desse Weintraub
E esse sujeito começou... Weintraub, que é maravilhoso. Esse é maravilhoso. Weintraub, sai trouble. E aí começou o quê? A gente começou a ver trocas também. Cadê a explicação para o que está acontecendo, né? Então agora trocaram. Saiu o presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, que lida com 52 bi de orçamento, é responsável pelo maior repasse de recursos para estados e municípios. E aí, por que saiu? O que está acontecendo? Né? Não tem explicação. Aí saiu uma nota, motivos pessoais. Presidente do INEP, que não está aparecendo, parece que saiu. Já está substituindo um outro, Elmer Vincenzi, que também saiu por motivos pessoais. Como assim motivos pessoais? Aí a nota sai que ele foi demitido. O que está acontecendo? Né? O MEC, até hoje, não fez, por exemplo, a Política Nacional de Alfabetização do governo Bolsonaro não foi implementada. Aí você vai olhar o MEC, o que ele fala? Que ele vai lançar em breve programas sobre a política de alfabetização. Ué, mas como vai lançar ainda? Cadê a explicação de por que não fez até esse momento? O ministro não apresentou um programa para reverter o resultado do PISA, só fica atacando o PT. Não apresentou uma proposta para o Fundeb. O Fundeb é o principal fundo de financiamento da educação. Estou falando de 150 bilhões de reais por ano. E acaba em 2020, porque a emenda que o criou em 2006 previa que ele funcionasse até 2020. E aí? Cadê a proposta concreta dele? Mas gravando o vídeo com guarda-chuva ele fez. Aí ele fez. Faz e posta. Exato. Mas cadê o porquê não fez? Cadê a explicação? Né? E isso é uma loucura. Outro episódio, e aí não tem a ver com o ministro. Como pode o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, se sentir à vontade para ir a um evento numa cidade chamada Ribeirão Claro, no Paraná, uma cidade pequena, com 11 pessoas, para inaugurar o Fórum Eleitoral? O Fórum Eleitoral, gastando um dinheiro absurdo para inaugurar um Fórum Eleitoral, porque o Fórum Eleitoral ganhou o nome do pai dele. Primeiro que ele deveria dizer o seguinte: olha, não coloca o nome do meu pai porque eu sou presidente do Supremo. Espera, coloca o nome de outro, de algum presidente do Supremo, do pai de um presidente falecido, né? Mas tudo bem, quer dar homenagem ao meu pai, eu mando um vídeo. Manda um vídeo em nome do dinheiro público, mas ele vai para lá. Aí ele vai e volta? Não. Ele vai e dá uma esticadinha no resort. Ah, não, mas é porque Jaque estava fazendo... Como Jaque estava fazendo uma viagem? Aí ele vai pro Taiaiá Aquapark. Fica lá. Aí você vê a explicação que diz o Supremo Tribunal Federal: trata-se de viagem a serviço que envolve questões de segurança do presidente Supremo. Opa! Ah, é assim então? Então, dane-se o dinheiro do contribuinte. Eu não tenho que dar satisfações porque eu sou presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho que dar satisfações porque eu sou ministro da Educação. Eu tô aqui, eu tenho direito, eu mando, eu faço, eu uso guarda-chuva, eu uso resort, eu uso o que eu quiser. Eu não tenho que explicar. Eu tiro os meus dentes e coloco outros porque eu sou o deputado. Eu não tenho que dar explicações. Nesse caso, nem há explicações possíveis. Então, o que a gente está vendo é um abuso. A sociedade tem o direito de saber de tudo, porque ela tem que saber se as suas necessidades básicas estão sendo atendidas. As informações têm que estar disponíveis, e disponíveis de forma a serem consultadas. Por exemplo, hoje você abre os sites governamentais, muitos têm as informações que eles colocam em PDF, que é aquele formato, né, de fechamento de arquivo, que é mais difícil de você consultar. Eles não colocam arquivos em Excel, outros formatos que facilitam a comparação, a análise crítica. Coloca em PDF. Alguns travam até o PDF para você poder só ler e não poder editar. Tem soluções para você mexer nisso, mas do jeito que é feito, não é feito para você acompanhar. É feito para você não acompanhar. Então é um livro. Pega um livro de papel, e resolve anotar lá todas as vezes que uma determinada palavra aparece. Como você vai fazer isso num livro de papel? Você vai anotar na mão? Você pode até fazer, mas quanto tempo você vai levar para fazer isso? Então, cadê a palavra transparência? Não tem transparência. E o Brasil tem direito à informação. Isso é o exercício da cidadania. A transparência não pode ser apenas a publicação de um edital de licitação,
A transparência não é só apenas a consolidação das contas públicas. A transparência é o governante, a cada ato dele, ter que dar uma explicação. Porque precisa ficar claro no poder público quem serve e quem é servido. E quem serve não pode ser servir, tem que servir. E quem é servido somos nós, os pagadores de impostos e até os não pagadores de impostos. Deve ter gente que não paga imposto nenhum, mas é cidadão. Existe, é brasileiro, está aí e tem o direito de saber o que está acontecendo. Quando um presidente do Supremo Tribunal Federal se sente à vontade para apertar o cinto de um jato e decolar rumo a uma homenagem ao pai dele num fórum eleitoral de uma cidade, e não importa o tamanho da cidade, se fosse a cidade de São Paulo, a cidade de Belo Horizonte, não importa. Não pode fazer isso com dinheiro público. Quando eu digo não pode, é melhor eu dizer não deve fazer isso. Pode, tanto pode que ele faz. Ele não está infringindo uma lei, porque quem vai dizer se a lei foi agredida é ele e os seus pares, que fazem as mesmas coisas. Todos esses desembargadores, juízes, ministros das cortes superiores se sentem à vontade para, usando seus cargos, fazer dinheiro, por exemplo, com palestras. E eles não são obrigados a dizer quanto eles faturam com as palestras que eles dão. Não são obrigados. Eles são obrigados a informar, mas eles não são obrigados a dizer quanto eles faturaram. Por que eles não são obrigados? Porque eu não tenho o direito de saber quanto ganha um ministro do Supremo, além do salário que a gente dá para ele exercer plenamente aquele cargo, e não um cartão de visita para ele poder fazer mais dinheiro com palestras. Eu quero saber quanto que eles faturam. Tem ministro faturando o dobro, tem ministro faturando o triplo, tem ministro faturando 6, 7 vezes o salário de ministro, tem desembargador ganhando o dobro, o triplo. Pensa se ele fizer 1, 2 palestras de 20, de 30, de 40 mil reais, ele fazendo 60, 80 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, ganhando 30, fazendo 100, 3 vezes mais. Isso é razoável? Por que ele não tem que informar? O Conselho Nacional de Justiça se reuniu para discutir isso certa vez e o então presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Ricardo Lewandowski, entendeu que isso era uma informação privada do ministro. Como assim privada do ministro? Ele não tem vida privada. A vida privada é o que ele faz dentro de casa, no lar dele. Agora, saiu de lá, não tem vida privada. Se ele está fazendo dinheiro que ele não faria se fosse um professor da faculdade, e se fizesse como professor da faculdade, tudo bem, privado. Ele não faria se ele fosse sócio de um escritório de advocacia, aí ele estaria ganhando dinheiro de outra forma. Eles entendem assim, não, se eu fosse sócio de um escritório de advocacia, eu estaria ganhando milhões. Primeiro que não é verdade. Alguns estariam ganhando milhões, talvez alguns desses ministros do Supremo não estivessem nesse patamar se não tivessem passado por esse cargo. Se fossem para o escritório desde que saíssem da sua vida de estágio, talvez hoje fossem advogados medíocres. Mas, passando pelo Supremo Tribunal Federal, ganham um lustro e fazem muito dinheiro depois. Então eles entendem que já que eles não estão fazendo muito dinheiro como advogados, por que não ganhar algumas centenas ou dezenas de milhares de reais? A minha questão é, cadê a transparência? Por que a gente avançou tanto nesse campo da saúde e que a gente sabe o que está acontecendo por dentro do Bolsonaro, por dentro do Bruno Covas, mas a gente não sabe o que está acontecendo por dentro do governo Bolsonaro, por dentro do governo Bruno Covas, por dentro de todos os governos, de todos os tribunais e das casas legislativas brasileiras, que nos sonegam informação. Não porque quando a gente pede, a gente pode pedir com aquela lei de acesso à informação, mas não é isso que é razoável. Razoável é que essas informações sejam disponíveis em todos os sites. Não pode ter nada secreto, nada secreto. O camarão do Supremo Tribunal Federal, a lagosta, não é secreta. Tudo tem que ser assim. E aquilo que vai para o bolso deles, que vai para a conta bancária desses ministros, também tem que ser transparente. Assim como as estrepulias do nosso ministro da Educação, as aventuras dele brincando de ministro, que ele é um péssimo ministro, por que não está lá ele tendo que explicar na nota, olha, fulano de tal saiu por causa disso, 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 o novo entrou por causa disso, 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 nós vamos fazer tal coisa. Ele administra um fundo de 50 bi no FNDE, ele administra um fundo de 150 bi no Fundeb. Como é que ele não se sente na obrigação de dar explicação de tudo? Mas não se sente. Se sente no direito, como você falou, de fazer filminho, brincar com a vida das pessoas. Então, eu queria
não é uma discussão natalina, mas a transparência do poder público, que é 35% do PIB brasileiro é poder público. Eles ficam com 35% do nosso dinheiro. A gente fica com 70% do dinheiro, 65% do dinheiro e eles ficam com 35%. A gente fabrica 100, eles pegam 1/3 para eles têm que explicar tudo o que eles fazem com esse dinheiro. E tudo o que eles fazem com os seus atos. E isso a gente não está vendo, lamentavelmente. Vamos ver se em 2020 a gente começa a cobrar isso mais intensamente para que eles não se sintam à vontade, como essa explicação estapafúrdia do presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi para um resort se divertir e não se sente na obrigação de dar explicação.